Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. E aqui eu estou com o nosso grande advogado criminalista, o grande Dr. Fábio Marçal. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, à disposição sempre. E doutor, fala pra gente, o que te fez se tornar um advogado criminalista? Né? Por que essa área da lei te interessou mais, né? A advocacia criminal? Então, minha história é meio assim, sem drama nenhum, mas eu era o motorista da minha turma de faculdade, né? Eu comecei fazendo administração e eu tinha uma van que eu levava a turma da faculdade. Sempre me interessei por automobilismo, por carro, tudo relacionado a carro. E aconteceu uma situação comigo na estrada com um motorista, né? Uma situação que um policial fez algo muito ruim, né? Me tratou muito mal. E levando a turma da faculdade, eu falei, olha, ninguém nunca vai me humilhar, né? O sentimento de ser advogado saiu dali, naquele dia. E comecei a estudar. No decorrer disso, lá para o 3º período, eu queria um estágio e pedi estágio a um delegado, na época era professor, e eu consegui um estágio voluntário numa delegacia de polícia. Fui trabalhar de graça, né? E aí as coisas apertaram muito, mas aquilo me dediquei. E ali nasceu a vontade de ser advogado, criminalista, né? De trabalhar na área criminal, principalmente nos acidentes de trânsito, né? Eu convivi muito nessa delegacia de delito de trânsito, que esse delegado depois se tornou, hoje é um senador, e eu sou assessoro, advogo, né? Mas a história partiu dali, daquele momento com os policiais numa estrada, e aquilo não foi legal, não é o procedimento. Sou um apaixonado por segurança pública, sou apaixonado pela polícia, né? Mas, naquela época, foi algo que eu não posso nem reclamar. Aquele dia, realmente, eu saí muito triste. Ele abusou da autoridade dele, né? Cheguei a chorar no dia, né? Uma humilhação, tinha um motorista dirigindo, e eu fui lá me identificando como dono, ele apontou a arma para mim, pediu para eu sair de lá, que ele estava conversando e ele não tinha me chamado lá. E aquilo ali foi um motivador. Né? Dali para frente as coisas foram acontecendo, não foi fácil, mas a gente acabou partindo para essa área do direito criminal, e onde eu estou até hoje. O escritório trabalha com outras coisas, mas a minha paixão, minha história se baseia realmente no direito criminal, muitas vezes em prol das vítimas. Também é algo que é raro hoje no direito criminal. Você ter advogados especializados em ser assistente de acusação, né? Trabalhar especificamente para a vítima. E a gente pegou esse know-how e hoje nós temos vários casos, né, até de grande repercussão, trabalhando em prol das vítimas no direito criminal. E como é que foi o processo do senhor se envolver com direito automobilístico? Como é que foi esse processo? E como é que o senhor chegou, né, a ser vice-presidente da Fundação Automobilística do Espírito Santo, certo? Isso. Hoje eu sou vice-presidente da Federação de Automobilismo, Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo, né? Tudo envolvido com carro, com veículo, né? Desde novo. E eu acredito que foi essa experiência na delegacia de delito de trânsito. Eu passei ali por volta de 2 a 3 anos sendo estagiário, né? Estagiário voluntário. Depois eu fui estagiário remunerado no Detran, mas localizado nessa delegacia. E ali me chamou muita atenção, né? Porque os crimes de trânsito, os acidentes de trânsito, é algo muito inesperado, né? Toda morte ela é inesperada, por mais que a pessoa esteja ali num leito de hospital e tudo, a família sempre tem uma esperança. Mas nos acidentes de trânsito, as mortes são muito assim, saiu para se divertir com um amigo e não voltou. Saiu para trabalhar e não voltou. Foi para a faculdade e não voltou. Era algo que era simples, começou como algo simples e acabou em tragédia. Acabou em tragédia, e isso chamava muita atenção, porque a liberação de corpo, né, as declarações para liberar o corpo, eram nessa delegacia. E aquilo ali eu acompanhava o sofrimento dos pais, eu me colocava no lugar daqueles filhos e tinha aquela preocupação com meus pais, né, disso acontecer comigo. E o pior, né, nesse país, as pessoas acham que o crime de trânsito não é crime. E é crime. Às vezes extrapola até essas ações, elas extrapolam tanto que a jurisprudência hoje já entende como dolo eventual e sai do crime de trânsito, de tão grave que é. Porque nós temos uma epidemia de morte no trânsito, motociclistas, né?
os motoristas, mais de 50% dos acidentes, pelo menos no meu estado, houve uma pesquisa lá do setor de polícia científica, hoje lá, que mais de 50% das vítimas fizeram uso de alguma bebida ou de drogas. Então, isso é uma epidemia. Nós temos aí, agora, essas questões na pandemia, dos motociclistas, que aumentou muito o número de entregas, né? Todo mundo em casa. Isso aumentou demais. Então, vou falar pelo Estado do Espírito Santo, eu acho que essa pesquisa deveria ser nacional, e os estados deveriam fazer. Eu fiz uma pesquisa no meu estado, no ano de 2024, foram 23% a mais de mortes no trânsito do que somados homicídio, latrocínio, feminicídio. Se somar todas essas mortes, é 23% menor do que os crimes de trânsito. Então, hoje é mais perigoso você sair no trânsito dentro do Espírito Santo, e isso deve ser um reflexo em outros estados, do que em qualquer outro lugar que você acha que pode estar em risco. Um bairro, de repente, que é denominado como violento ou algo assim, no Espírito Santo, só de você entrar num veículo ou sair de casa para enfrentar o trânsito, já é algo muito arriscado. Né? Então, a gente partiu essas histórias, e foram muitas histórias, de questões que eram assim, difícil até de acreditar. Teve um caso que me chamou muita atenção, lá no Espírito Santo, que um ciclista acabou sendo atropelado por um carro, e as pessoas começaram a chamar a polícia, ligar para o socorro, né? Numa via lá do Espírito Santo. Chegou uma viatura da polícia para socorrer, parou em frente, saíram do veículo, esqueceram de puxar o freio de mão. E aí o carro passou por cima daquele ciclista, estava com a perna quebrada, e ele morreu. Então, são coisas, como é que o trânsito, né? E essas coisas me chamavam muita atenção por questões de exatamente como que o trânsito ele mata tanto. Falta de atenção, era só ter puxado o freio de mão. Né? Algo que é normal, faz parte da vida. Corriqueiro que isso tem. As pessoas elas acabam não tendo procedimentos. E você tem procedimento em tudo que é arriscado. E as pessoas olham o trânsito como se não fosse algo arriscado, porque se sente seguro no carro, né? Ou às vezes compra um carro maior, com muita segurança, e elas desrespeitam e menosprezam os riscos. E aí acontecem essas tragédias do dia a dia. Nós temos um outro problema, que são as pessoas sem habilitação. Né? A habilitação se tornou algo caro, tem essa discussão agora, vai ter autoescola obrigatório, não vai ter. Eu acho um erro retirar a autoescola, porque, às vezes, é o único momento que o cidadão tem contato com as leis de trânsito. É no momento da autoescola. E a prática. Aí você tira isso que deveria ser de outra forma. A solução para o governo, porque já está previsto isso no artigo 76 do Código de Trânsito, está lá determinando que a educação no trânsito irá ser parte da grade curricular, no primeiro e segundo grau todo das pessoas. E o governo não cumpre isso. Aonde eles têm contato? Na autoescola. Aí você tira a autoescola para um instrutor autônomo. Nos índices que nós temos hoje, isso não vai funcionar. Eu entendo que isso não vai funcionar. E essas questões de estar convivendo com esses crimes de trânsito, bebida, racha, que resultava morte, e eu, um amante do automobilismo, né? Como é que você, Fábio, hoje quer a prisão de um motorista envolvido em racha, em bebida alcoólica e acidente de trânsito, e você consegue conviver com o automobilismo, né? O automobilismo é um esporte lindo, é a paixão do brasileiro, o carro é a paixão do brasileiro. Só que isso tem que ser feito com responsabilidade. Tem um espaço para isso. Né? Tem um espaço para isso, obviamente. Não é para fazer racha na rua? Não é, porque hoje, com o movimento que vocês têm, isso aí vai dar muito errado. E o problema é que a legislação ela não evolui junto com a tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, que hoje, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você hoje quiser entrar na Stock Car, por exemplo, na divisão de elite da Stock Car, a Confederação Brasileira não vai deixar.
Por quê? Porque você tem que passar por um treinamento. Aquele veículo é muito potente para você, iniciante, iniciar naquilo. Agora, se um rapaz de 18 anos tirar a CNH hoje e o pai der um veículo, um Porsche, um carro, uma BMW lá de 600 cavalos na mão dele, a polícia não pode fazer nada. Um carro que vai de 0 a 100 em 4, 5 segundos. Que também é potente. Muito potente. A polícia não pode fazer nada. Então, está vendo como a legislação ela não acompanhou? Eu quase, num jornal de grande circulação do meu estado, as pessoas ficaram indignadas, que eu falei, olha, a habilitação para veículos com potência acima de 300 cavalos, com 0 a 100 abaixo de 5 segundos, né, declarado pelo fabricante, você tem que ter uma CNH diferente, pelo poder ofensivo do veículo. Assim como a categoria D e E dos caminhões. Por que existe? Aí você tem uma regra lá assim, tem que ser maior de 21 anos, para você tirar a carteira D ou E, e ter mais de 2 anos de habilitação. Isso não nasceu do nada. A D é para van, certo? Hã? A D é para van? A D é van, ônibus, né? E a carteira E é para veículos com peso total bruto. De carga, certo? De carga, né? A carteira D também pode ser veículo de carga. Então, por que essa exigência? Pelo poder ofensivo de um caminhão, de um veículo de grande porte, um veículo que está transportando pessoas. Agora, como que você não compara um veículo extremamente potente, que não era essa a realidade nossa, mas de 5 anos, 10 anos para cá, isso ficou muito acessível, né? Então, você tem esses veículos aí na mão de várias pessoas, a tecnologia faz com que qualquer modificação no carro original aí, ele passe dos 500 cavalos e está andando na rua do lado da gente, e às vezes sem experiência nenhuma disso. E acontece as tragédias que você vê no dia a dia. Você teve aquele acidente aí com um motorista de aplicativo, você teve diversos acidentes aí com um veículo extremamente potente, você vai ver lá, ou a pessoa não tem habilitação, ou ela simplesmente tem pouca experiência, né? E isso serviria muito para segurar essa onda, assim como as motos também extremamente potentes, né? Final de semana, todo mundo... Isso é notório, isso é no Brasil todo, tá? A pessoa tem lá uma moto super potente, vai para o interior, para uma cidade, para pegar a estrada extremamente... realmente disputando, fazendo aquela disputa por espírito de emulação, assim que diz a lei, né? O famigerado racha mesmo, e expondo as pessoas em risco. Toda hora você vê um acidente, um problema desse. Então, o poder público ele tem que agir e tem que modificar a legislação para que possa incentivar o automobilismo. Não é possível que aqui em São Paulo você tenha vários autódromos, né? Várias áreas de pista de arrancada e tudo, kart, e você vai lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro tem uma pista, e chegar lá no Espírito Santo não tem nenhuma. O cara vai fazer aonde? Na rua. O cara se você quiser jogar futebol, tem um campo de futebol ali do lado, não tem? Você vai lá. Aí você quer natação, tem uma piscina, ou tem a praia lá no Espírito Santo. E se o cara gosta de automobilismo, ele vai fazer o quê? Né? Tem vários pilotos lá que têm veículos aqui, em Minas Gerais e tudo. O nosso campeão, um piloto capixaba, da Melhorim, ele disputa o mineiro de pista, porque não tem autódromo lá no Espírito Santo. Então, assim, o poder público tem que investir, isso gera muita questão de turismo também, e esse público lá, é a hora de você fazer uma campanha de educação do trânsito nesse público. Não adianta você dar papelzinho no sinal, ninguém vai ler aquilo, né? Não vai obedecer aquilo. Então, foi dali, nesse meio dos acidentes, que eu falei, olha, a gente pode fazer algo por aqui, né? E, infelizmente, é uma corrente, ao contrário, muito grande. Você corre para um lado e as pessoas correm para o outro para não ter educação no trânsito. E isso é muito grave. Eu acabei, aquele amante do automobilismo, lá de 1998, indo lá para a pista de arrancada, com 18 anos, me tornei hoje um advogado lá no Espírito Santo que combate os crimes de trânsito de forma muito rígida e, às vezes, até incompreensível, mas a gente tem que combater isso de todas as formas. Para mim, motorista bebeu, causou acidente, cadeia. Não tem outra alternativa, porque a família... Uma questão que me chamou muita atenção nos acidentes de trânsito, por isso fui para essa área,
dos crimes de trânsito, muitas vezes, é o efeito colateral invisível. Se você tem um acidente de trânsito hoje, que morre um jovem, daqui 6 meses você pode ir lá, provavelmente esse casal se separou. A irmã ou o irmão daquele que morreu no acidente... O impacto é pior na família. O impacto é pior. Ele vai começar a usar droga, vai mal na escola, a cobrança mútua do pai, por que deixou sair, por que deu o carro... Tiveram 2 acidentes, né, doutor? Um na estrada e um em casa, né? Exatamente. Impacta, né? E aí isso tem uma proporção incrível. Aquele avô que não vê mais o neto ali, definha e provavelmente ele não vai seguir em frente. E eu tenho casos lá do casal separar, a família ela é destruída, né? Totalmente destruída. Tem um caso de um rapaz que ficou paraplégico por conta de um motorista alcoolizado. A família vem a doença, a mãe, câncer. Tudo isso vem do reflexo daquela tragédia que aconteceu e que isso não viram números. Tudo por uma irresponsabilidade. Isso, não viram números. E essa compaixão me fez ir para essa área do direito, né, para fazer justiça. E também já tenho casos que eu estou pelo motorista que eu não concordo pelo dolo eventual e a gente está ali brigando para reverter aquilo ali. Mas, em regra, não... Veja bem, a bebida por si só, a alta velocidade e o acidente, eles não, por si só, não são o dolo eventual, que tira do Código de Trânsito lá e dá uma pena que pode chegar a 30 anos. É comportamento. Vou te dar um exemplo de um caso que eu estou lá no Espírito Santo. Um vereador de uma cidade, dono de uma autoescola, com o carro da autoescola, alcoolizado. Ele bateu de frente com uma motocicleta, porque ele invadiu a contramão, 2 motocicletas. A moto de uma das vítimas, que é o meu cliente, que veio a óbito, né, a família que é cliente nossa, não tinha habilitação. Até aí, não muda nada, porque o rapaz invadiu a contramão, o dono da autoescola, é um crime de trânsito, homicídio culposo na direção de veículo automotor, o outro rapaz não tinha habilitação, mas estava na mão de direção. Fato que motivou a gente conseguir mudar isso do Código de Trânsito para o dolo eventual. Esse motorista parou, pediu socorro, as pessoas tiraram a moto debaixo do carro dele, achando que ele ia socorrer aquela vítima, ele entrou no carro e fugiu. Aí já entrou o dolo eventual. Né? Ele assumiu o risco do resultado mais grave. Ele assumiu o risco do resultado mais grave. Até ali nós tínhamos um acidente de trânsito comum. Né? Era culposo, né? Culposo. A partir do momento que ele vira as costas para essa vítima, ele assume o resultado mais grave. Então, a gente tem o dolo eventual é comportamento. Não tem nada a ver com bebida, com velocidade, podia estar até no limite de velocidade, podia estar sem beber, mas esse comportamento de menosprezar a vida humana, isso transforma aquele crime culposo num crime de dolo eventual, que é assumir o risco de produzir um resultado mais grave. Né? E, doutor, mudando um pouquinho de assunto, o senhor que está muito ativo nessa área, o senhor quer falar um pouco para a gente sobre a Operação Contenção? Explica para a gente o que é a Operação Contenção, ela é recente, né? E como ela está se desenvolvendo, né? Essa operação lá no Rio de Janeiro, a gente tem que entender, e a gente vê... Né, eu tenho especialização em segurança pública, mas eu fui policial penal, eu trabalhei com um delegado de polícia também na Polícia Civil do Espírito Santo, assessorando esse delegado lá durante muito tempo. E as pessoas têm que entender isso. Acho que sempre faltou um diálogo do poder público com a população para entender os procedimentos policiais. Olhar os 2 lados, porque você não pode ficar colocando todo mundo na mesma caixa. O que eu falo? Porque, às vezes, um policial erra, tem um excesso, isso é da profissão. A polícia, o estresse é muito grande no meio policial. Né? Você pode ter esses desvios de conduta que são o excesso. Mas você não pode comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro com qualquer lugar no país. O que nós temos hoje no Rio de Janeiro é guerra. Ele não é uma simples operação policial.
é uma operação de guerra. E em que o policial está ali e quem aperta aquele gatilho não é ele, sozinho, porque ele está ali cumprindo uma missão, tem uma ordem judicial para ele cumprir, ele vai falar o quê? Eu não vou. Ele é convocado para uma operação e, graças a Deus, essa operação, pelo que existem as características que eu vou falar com você, essa operação ela foi muito planejada, e se você fizer um comparativo com algumas outras operações, você vê que não teve um protesto de moradores gritando e falando, olha, morreu inocente e tal, que eu acredito que em outras operações realmente houve, porque o confronto foi no meio das casas ali. Esse confronto foi na mata. Né? Então, essa operação foi uma operação de guerra. Né? Então, provavelmente vazou algum tipo de informação, porque vários desses criminosos que tinham mandado de prisão, pelo que a gente tem conhecimento, fugiram, mas a operação foi bem planejada. E é uma operação de guerra. Não dá esse efeito colateral de mortes, que pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, se a gente estiver aqui na frente e for sair, né? Existe um policial à paisana, policial 24 horas. O Código de Processo Penal diz o seguinte: qualquer um pode, mas o policial deve prender aquele que está em flagrante. Então, ele não pode se omitir. E imagina numa situação que ele deve agir, tem uma troca de tiro e acerta um inocente. Isso pode acontecer, mas isso não pode ser atribuído à polícia, porque ele está ali para cumprir o dever dele. E aí, esses discursos... É um sistema, né? Um sistema. E a gente não pode olhar hoje... as pessoas estão assim, toda hora eu ouço alguém falando assim, porque tem que ter inteligência. Não, era para ter tido inteligência há 10 anos atrás. Há quanto tempo nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro? E no país. Isso se espalhou no país todo. E algumas características, por exemplo, vou voltar lá no meu estado, diminuiu o número de homicídios de maneira significante em 2 anos. O poder público comemora. O especialista em segurança pública levanta as orelhas, porque isso é uma característica que a facção criminosa tomou conta, porque só morre quem eles querem. E agora começou um reflexo lá, os ataques para tomada de espaço. E você tem características distintas. PCC, por exemplo, ele não tem território, ele está em qualquer lugar. As outras facções do Rio de Janeiro, que são Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e tantas outras. Terceiro Comando, né? Terceiro Comando, lá no Norte, Família do Norte, né? que ela tem uma competição com o PCC e não é muito divulgado, mas tiveram vários embates. Eles que comandam a entrada de cocaína no Brasil, né? Através do Amazonas. Exatamente, né? São os dois, né? Exatamente. Então, essas facções elas estão crescendo há muito tempo. O problema é que você tinha as características de transporte de valores em espécie durante muito tempo. Isso foi acabando durante a pandemia, acabou. Agora tudo é PIX, a movimentação ela é dessa forma. E aí eles investem em diversos setores que giram rápido, que é o quê? Bebida, veículo, transporte de carga, né? E transporte de combustível. O que vende mais do que combustível? É difícil, né? Então, essa movimentação desses setores estratégicos, elas têm que ser vigiadas. Não hoje. Falar que você vai entrar dentro do complexo do Alemão, sair de uma guerra ali, morrer 100 e tantas pessoas, né, que, em tese, todos ali, não todos, mas eu acredito que 99%, porque foi identificado, porque vários tinham passagem, e isso está resolvido o problema? Não está. Não está, porque o braço financeiro ainda existe. Bloqueou não sei quantos milhões. Bloqueou, meu amigo. Mas tem hoje já aquele dinheiro que bloqueou ontem já entrou hoje. Porque os caras têm diversas distribuidoras. Tem todo um movimento, um sistema. Todo um movimento, um sistema. Eles contratam especialistas, contador, contratam advogados, contratam tributaristas, contratam tudo para fazer essa coisa funcionar. Então, não tem receita de bolo. Criticar o governo, você viu que você pode perceber
que, diferente de outras operações que foram realizadas, acredito que não foram planejadas, para tirar esses bandidos, para o confronto não ocorrer em meio à população, tiveram várias críticas, né? Houve uma operação que morreram 27 pessoas, na sua maioria, confronto policiais versus bandido, mas que pode ter acontecido de um inocente estar ali, indo trabalhar, precisando sair. A curiosidade, né? Esse costume com as trocas de tiro faz com que as pessoas menosprezem o risco e acaba um inocente sendo atingido. Isso pode ocorrer. Mas essa operação em si ela foi bem planejada. Tirou essas pessoas dali, levou para dentro de uma mata e o confronto ali foi terrível, né? Tivemos policiais mortos e feridos. Mas eu acredito que pode ser atribuído, sim, um sucesso nessa operação, mas isso não vai resolver o problema. O problema tem que ter inteligência? Tem, mas tem que atingir o braço financeiro, porque senão ele repõe as peças. Essas peças que morreram, independente do grau na facção, independente, é uma peça que vai ser substituída por outra, vai galgar espaço, porque você está tirando uma engrenagem de todo um sistema que todo o sistema, e não é só o Rio de Janeiro, elas estão entranhadas em muitos estados. O Comando Vermelho é muito forte no Nordeste, certo? Você vê quantos foram mortos e presos, vários bandidos do Espírito Santo, do Nordeste, do Pará, na Bahia, Pará, da Bahia, todos ali dentro no meio daquela operação, porque eles fizeram um intercâmbio ali que alimenta o crime em outros estados, financia, e aí esse fluxo de dinheiro, isso não vai na mala mais. Esse é um sistema interconectado. Isso não vai na mala. Agora, é interessante, né? Em meio ao fortalecimento financeiro dessas facções, começaram a surgir os bancos digitais, né? As fintechs, que nada mais são algumas maquininhas, né, de cartão de crédito que servem exclusivamente para essa operação engenhosa do financiamento. E também com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro de diversas modalidades. Mas, se você não agir nesse setor, não adianta entrar no Rio de Janeiro e botar o exército na rua, porque não vai funcionar, né? Essa grana ela não vem de carro, você não adianta, você não vai abordar. Pode até achar um ou outro com uma mala de dinheiro lá, mas isso não acontece mais. Não vai ter aquele cara entrando no avião com a cueca cheia de dinheiro. Não vai ter. Eles têm todo um sistema digitalizado já, digitalizado, né? que vai funcionar. A gente tem que entender também, existem diversas críticas, né? E aí politiza, né? Porque o governo federal isso, o governo federal isso. A Constituição, o artigo 144, ela determina a função de cada polícia. Então, está dizendo, a polícia militar, aos policiais militares dos estados, do Distrito Federal, compete o quê? O policiamento ostensivo. Trabalha antes do crime acontecer. Então, tem que ter polícia na rua para evitar. O crime ocorreu, aí você tem a polícia judiciária dos estados e do Distrito Federal, que é a Polícia Civil. Aí ela vai investigar e prender. A Polícia Federal é residual. O que não é de competência dos estados, aí sim é da Polícia Federal. E aí não pode atribuir ao governo federal. O governo tem que dar apoio e tudo mais. Tem, mas vamos colocar cada um no seu lugar. A Polícia Civil é comandada pelo Estado e a Polícia Militar também é pelo Estado. Então, se tem algo muito errado na segurança pública, não dá para terceirizar essa culpa. Tem que olhar dentro do próprio Estado. O problema, por exemplo, do Rio de Janeiro, é que se tem notícia, e de outro estado, é a questão da corrupção na polícia, tanto no Rio de Janeiro e em outros estados. Isso acontece em qualquer instituição. E isso tem que ser combatido. Não dá para ser combatido a polícia, investigar a própria polícia, às vezes funciona, mas muitas vezes não. Então, se você quer que essa PEC da segurança pública, por exemplo, pelo que eu li e pelo que eu entendi, ela visa essa coordenação. E existem várias falhas. Vou te dar um outro motivo para essa PEC, para essa coordenação entre as polícias federal e as estaduais.
Os mandados de prisão, que eles têm que ser uníssonos, né? Eles têm que estar no sistema de todos os estados, muitas vezes não estão. Porque não dá para você comparar com São Paulo, por exemplo. Tem uma tecnologia, o Espírito Santo tem uma tecnologia lá à disposição da polícia muito grande. Aí você vai lá para o Nordeste, para uma cidade do Pará, o cara não tem acesso ao Detran. Não sabe se a sua habilitação é verdadeira ou falsa. Sendo que ela chega no Detran lá do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, o cara com mandado de prisão sai de lá, muda uma letra do nome, usa uma outra foto de um nome de uma outra pessoa e sai de lá com a habilitação. Aí o sujeito lá no Pará não tem acesso ao banco de dados do Espírito Santo. Como é que você... Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, aí você não combate criminalidade desse jeito. Então, tem que ter uma coordenação e um trabalho de cima para baixo, né, do governo federal e as polícias. Só assim você vai conseguir combater essa criminalidade. O que não dá para fazer é qualquer erro atribuir à polícia, porque aí você está sendo injusto. Vou repetir aqui. O policial ele não puxa o gatilho sozinho. Dizer que um policial hoje vai com uma arma, uma pistola ou uma arma inferior, render um criminoso com um fuzil, isso não vai acontecer. Desculpa, quem disse isso está muito errado. E não dá para você falar que é especialista em segurança pública. Tem que ter um protocolo. Tem que ter um procedimento, né? Um policial ele treina. Eu vi um questionamento outro dia que, mas morreram 115 bandidos e só 4 policiais. Morreram muitos policiais, 4 policiais, porque os policiais eles são treinados, têm procedimento, tem todo um trabalho psicológico para um momento de confronto, eles são treinados para sair vivo dali. Então, morreram muitos policiais. Eu acho que houve até uma falha para morrer tantos policiais, para você ver como é que a coisa foi intensa. E eles são treinados para aquilo ali. E não dá. O cara vai ao encontro ao perigo para cumprir um mandado de prisão, uma ordem judicial, é atacado por bandidos armados com armas que matam até 5 quilômetros. Um fuzil, um 762, por exemplo, ele estoura uma cabeça de uma pessoa. Que no Brasil só o Exército tem. Só o Exército tem. A 5 quilômetros. E você criticar um policial que adentrou nessa região, desculpa, isso não tem cabimento. Não é que você é favorável a ter essas mortes, mas isso foi um efeito colateral de uma ação policial. Quem se rendeu está preso. Quem enfrentou, infelizmente, perdeu a vida. Eu sou do perfil de bandido bom é bandido preso, tirar ele das ruas e talvez ele aprender algo para que volte para a sociedade de alguma forma. A única certeza que nós temos é que ele vai sair, porque não tem prisão perpétua nem pena de morte. Então, é outro problema da segurança pública. Está diretamente, é o sistema penitenciário, está diretamente ligado à segurança pública. E tem reflexo. Muitas vezes, em 2006, o que aconteceu dentro dos presídios refletiu na sociedade. O PCC saiu do presídio. Exatamente. Começou lá. Né? E toda essa questão do crime organizado começou quando? Lá nos crimes políticos, onde misturaram os presos políticos com os criminosos comuns. Ali, nessa época, que se transformou em crime organizado. Sim. Crime organizado, centralizado, político. Né? Político, porque os políticos presos junto com o crime comum. Então, o erro dentro do sistema penitenciário acontece há muito tempo. Né? E a gente virou uma indústria. Se você falar o que movimenta de dinheiro... Bilhões e bilhões de dólares. O sistema penitenciário, você vai dizer que é bom para muita gente o sistema penitenciário. Para muita gente. Veja as licitações de alimentação. Quanto é? A alimentação é de manhã, hora do almoço, de tarde e à noite. Quanto custa isso para o Estado? Aí você tem médico à disposição. Tem que ter. Não estou dizendo que não tem que ter. Estou dizendo que isso, financeiramente, isso gira fortunas. Então, é mais um motivo para que os estados e o governo federal se unam para atacar esse braço financeiro. Agora, não dá
para você fechar os olhos para todo um sistema financeiro que tem apoiando essas ações que são paramilitares, eu entendo assim, porque em lugar nenhum do mundo você tem tanto fuzil. Em qualquer lugar do mundo que uma pessoa aparecer, em qualquer lugar que não seja um policial, com um fuzil na mão, ele é eliminado imediatamente, abatido, porque ele está colocando toda uma sociedade em risco. E aqui, quando tem uma operação policial em cumprimento de uma decisão judicial, você tem uma inversão de valores. Parece até que, graças a Deus, isso nessa operação foi muito pequeno. As reações são, obviamente, de pessoas que não têm o menor conhecimento de segurança pública, não devem ser levadas em consideração, que acharam uma operação desastrosa. Foi uma operação num local que é dominado por facção e que a polícia entrou. E o resultado, infelizmente, foi esse número excessivo de mortes, mas que o Estado ele não pode perder. O Estado ele não pode perder. Se ele não entra, se ele recua, ele perde, como tem perdido no Rio de Janeiro, principalmente. Né? O policial tem que voltar para casa disfarçado, não poder pendurar a farda em qualquer lugar, ter que se disfarçar, não pode ter uma rede social, porque vai ser reconhecido, não pode tirar foto com o filho, porque pode ter uma represália do filho, da esposa. São pessoas vocacionadas. É uma vida muito complicada. Né? Complicado. Como é que você ataca uma pessoa que é extremamente vocacionada? Eu falo porque eu estive dentro da segurança pública na Polícia Militar do Espírito Santo e passei ali pela Polícia Civil assessorando um delegado, e eu falo, são pessoas vocacionadas. E eles, muitas vezes, renunciam à própria vida, e não é essa vida como as pessoas pensam que vai ser morto. Não, a própria vida pessoal. O policial ele é policial 24 horas por dia. Um policial de folga, ele vê um carro diferente, ele anota a placa. Eu tenho esses resquícios ainda. Né? Se passar uma placa, daqui um pouquinho, eu falo assim, ó, essa placa aí está gravada. Então, o policial ele vive a segurança pública, ele deve ser respeitado. Não tem uma folga, né? Não tem uma folga. E principalmente os de frente, os de ponta, que são visados, né? São visados pela corrupção, são visados pela represária dele e da família, com relação à família, e vive aquilo ali ainda porque é vocacionado, não sabe fazer outra coisa. Muitas vezes, eu tenho vários amigos que foram advogados, que trabalharam muito, estudaram muito para virar delegados, investigadores, né, policiais penais, e aí você olha aquela vida e a vibração de todos eles. Isso tem que ser levado em consideração quando você vê uma operação dessa, e não podem colocar todo mundo dentro da mesma caixa e dizer que são pessoas opressoras, que são pessoas que vão ali para matar alguém. Alguém tem que fazer a segurança pública, e são esses policiais que fazem, né, que se dedicam, que se expõem ao risco. Eles vão até o risco. São pais, são irmãos, são filhos. Isso aí. E a gente fala assim, são heróis, mas se são heróis que estão ali combatendo a criminalidade, se expondo, colocando a cara para bater, porque assim, tinham 100 bandidos, 100 gravam a cara de um, mas um não grava a cara de 100. Então, ainda tem isso. Né? Um policial penal que está ali mantendo a ordem dentro de um presídio, ele é segurança pública. E todos aqueles bandidos gravam a cara dele, e ele não consegue, muitas vezes, gravar a cara de todos os outros. Então, isso tem que ser levado em consideração. Esse respeito à atividade policial, à remuneração, o bem-estar dessas pessoas. A polícia está doente em todo o país. Porque você sabe qual é a sensação que eles têm? E vários. O número de suicídios é altíssimo em todas. O número de baixas por questões psicológicas é extremamente alto. Sim, as questões psicológicas extremamente são alto, brutais. E isso é algo todo dia. Né?
Eu recebo no meu escritório, teve uma briga de trânsito, uma briga de vizinho, a pessoa chega chorando que foi ameaçada pelo vizinho. Imagina você ser ameaçado todo dia por uma organização criminosa. Então, é um número altíssimo, altíssimo de policiais que estão praticando suicídio e que eles têm que ter um bem-estar para poder compensar isso que eles vivem. E não dá para você viver o tempo todo. Qual é o sentimento? Né? Que ele é Estado. Concordo. O policial ele está ali travestido do Estado. O Estado não pode errar. Ok, para ser responsabilizado. Ele reforça as leis. Né? Exatamente. O Estado não pode errar. Só que ali é um ser humano que tem emoções. Perfeito? Eu vou te dar um exemplo mais esdrúxulo se tiver alguém aqui na rua agora com crise psicótica, as pessoas não vão ligar para o SAMU, elas vão ligar para a polícia. O policial está treinado para imobilizar um bandido, uma pessoa que está resistindo à ordem legal. Só que todo mundo, em qualquer situação, liga para a polícia. Aí, se ele exerce o uso gradativo da força com aquela pessoa em surto, ele é criticado. Mas o treinamento do policial é para ele não recebeu as informações certas. Mas todo mundo liga, em qualquer situação, para a polícia. E aí o policial não pode errar, mas o policial é ser humano. Chega ali, não tem conhecimento, aquela pessoa está em surto. Ele é atacado por aquele cidadão, ele vai agir. E aí depois... eu vou fazer até referência, né? Estava impedido, olhou a câmera, né? O VAR estava impedido. Não tem como, é a situação do momento. O policial ele tem que agir. E aí você tem diversas críticas em situações comuns como essa. E aí o policial, o sentimento é que a própria instituição se volta contra ele. Porque às vezes você tem um cargo extremamente político, né? Apesar do chefe de polícia tem que ser um policial da ativa, da Polícia Militar. Só que esse cargo político, muitas vezes, não foi o que aconteceu no Rio, foi diferente, né? O comando ali, ele comprou essa briga dos policiais que estavam em serviço, e isso vai adoecendo o policial, quando ele é alvo da corregedoria, porque ele cumpriu o dever dele. Olha que loucura! Ele está lá arriscado a perder o emprego quando ele estava cumprindo a missão dele. Teve um caso emblemático no Espírito Santo. A gente se arriscar todo dia, tem toda essa politicagem por cima, então é um estresse psicológico muito pesado. Lógico, a polícia ela tem que ser justa, não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tá? Eu já processei policial, né, por conta de um cliente. Eu, advogado, não, mas um cliente processou por excesso. Obviamente que tem esses desvios de conduta. Mas o senhor foi maltratado por um policial? Isso, né? Você vê que a minha história como advogado aconteceu lá atrás, quando eu era motorista de van. Justamente que ele não seguia um protocolo. Não seguiu, totalmente errado. Agora, tem que fazer. Agora, você ter uma corregedoria num determinado estado que vai na casa do policial para ver se o endereço dele é verdadeiro. Pô, está sobrando gente assim? Você entende que o policial ele tem que preservar, inclusive, o endereço dele? Não que a polícia não tenha que saber, mas você deslocar E como o senhor falou, a identidade da família. Tudo. Você deslocar uma corregedoria para confirmar endereço de policial. Assim, eu acho que esse tipo de situação atinge na alma do cara que está ali. Porque ele está trabalhando em prol do Estado e o Estado depois está perseguindo ele. É o sentimento. O sentimento é esse. E tem um caso emblemático no Espírito Santo que uma mulher foi sequestrada, ligaram para a polícia, tá dentro, botaram dentro do porta-malas e tudo mais. Eu não sei se eles iam matar essa mulher e tudo. E identificaram o carro e começou a fuga. Houve troca de tiros. Nossa. A mulher foi atingida no porta-mala. Eu lembro até hoje, eu não era advogado ainda, mas esse caso me marcou muito, porque execraram os policiais na imprensa. E eles estavam agindo. Houve tiros daqueles bandidos e o revide. Né? E acabou tendo efeito colateral. Houve um efeito colateral que atingiu a vítima. Né?
E ninguém ali foi ali para defender aqueles policiais que, no calor do momento, eles foram treinados para revidar. Para aquela situação, era uma situação inusitada, isso tem mais de 15 anos, bem mais, e foram execrados a foto dos policiais, porque mataram a pessoa e tudo mais, sem saber sequer se o tiro que atingiu aquela vítima não foi dos bandidos, porque provavelmente foge a regra, né? Um assalto, a pessoa sequestrada, ser colocada no porta-malas de carro. Isso aí foge da regra. Provavelmente era para uma execução, alguma outra situação, eu realmente não acompanhei esse caso. Mas você, de pronto, atacar a polícia, então eu estou falando porque tem esses exemplos toda hora. E se você não valoriza a polícia, você abre o caminho para a corrupção, para desmotivação, né? E isso atinge diretamente a segurança pública. Lembrando que quem está na polícia, com certeza, em sua maioria, mais de 98% são vocacionados. Estão ali porque escolheram fazer aquilo. Não caíram ali de paraquedas, toma esse cargo aí. Eles batalharam e foram foco para ser policiais. Foram testados, passaram por todo um procedimento. Que é concorrido. É muito concorrido, né? E para ser aquela pessoa ali, para fazer o bem. E aí, às vezes, ele é muito ativo, acaba na corregedoria. Tinha uma máxima assim: quem não trabalha é promovido, né? Quem trabalha muito vai para a corregedoria. Isso tem que acabar, essa máxima dentro da polícia. Não dá, né? Porque o cara que vai porque não se omite, ele vai trocar tiro, vai ter alguma morte num confronto armado, vai, às vezes, né, ser processado porque, em tese, agiu de maneira agressiva, mas tem um protocolo que ele tem que... A abordagem a um carro, não interessa se tem uma senhorinha dirigindo ou um homem. A gente não sabe quem está ali dentro. Se um policial aborda um veículo, existe um procedimento para abordagem. E aí esse procedimento não pode ser usado, por exemplo, numa zona sul do Rio de Janeiro, né, no Morumbi, mas ele pode ser usado. E como é esse procedimento, assim, especificamente, doutor? Um procedimento é abordagem firme por trás, né, tendo a visão, a arma em pronto emprego para uma reação, até a pessoa se identificar e você ver que não tem risco para aqueles policiais ali. Você imagina você abordando você analisar, averiguar? Uma senhorinha que está com uma pessoa armada dentro do carro. Ela está sendo sequestrada. Pode ser o neto, pode ser o marido, né? Pode ser o filho, mas pode não ser. E aí? Existe um procedimento. Então, o que é procedimento? É você agir da mesma forma, independente da circunstância. O que é independente da abordagem? Como que é a abordagem? É por trás, né? Garantindo passando avisada em todos os locais para ver se a pessoa está armada, desarmada, abrir as portas do carro para ver se não tem ninguém escondido, a ponto de revidar ou de atirar um policial, né? Estou dizendo uma abordagem da força tática, por exemplo, e das polícias especializadas. Ela tem que agir do mesmo jeito. E pode ter certeza, toda vez que tem um problema, é porque esse procedimento não foi cumprido. Ou uma falha, um policial morre, ou tem um confronto, muitas vezes foi um erro de procedimento, que não deveria ter acontecido. Agir com firmeza e, às vezes, abordou, algemou, recua, porque não é. Não, calma. Preservar primeiro a integridade dos policiais, depois resolve o resto, né? Então, o procedimento ele tem que ser seguido sempre, né? Com arma, com toda a segurança para os policiais. E voltando ao caso do Rio de Janeiro, lembrando, ali não é uma operação policial, ali é uma operação de guerra. É totalmente diferente. Uma guerra civil. É uma guerra civil. É só olhar as imagens que você vai ver que aquilo ali não é uma operação policial. Operação policial de cumprimento de mandado de busca e apreensão é uma coisa, né? A polícia está ali sempre em maior número e com maior força. Lá, a situação é diferente, porque eles estão extremamente bem armados, né? Então, a polícia do Estado... Então, tem uma batalha, tem um confronto que vai... Tem um confronto que está se estendendo. Já foi a época que a presença...
Quer ver que interessante? Uso progressivo da força. Presença, verbalização, acabou. Isso acabou já. E já vai para a imobilização, porque no Rio de Janeiro, essas 2 etapas acabou. Você chegar no meio onde tem um comando vermelho, a presença policial ela não vai parar uma agressividade. E esse é o primeiro do uso gradativo da força, é a presença. Depois a verbalização, para, polícia. Esses 2, você vai fazer isso lá no meio do comando vermelho, lá, eles não vão parar e nem vão se inibir com a presença da polícia. E aí você já passa para o terceiro, né, que já é uma imobilização, uma tática para uso, de repente, do não letal e depois o uso da letal. Então, já vai para o último estágio. A primeira coisa que o tráfico e as organizações criminosas fazem, elas dominam a área. Dominou a área, só morre quem elas deixam. Aí ela passa uma sensação de segurança ou seja, ela começa a cumprir a função do Estado. O médico, né, facilita algumas coisas. Depois ela cobra, porque você não, né, agredir uma pessoa que supostamente furtou um telefone com um pedaço de pau no meio da rua, na vista de todo mundo. Isso é só a organização criminosa que faz. Arrancar uma mão de alguém que supostamente roubou. Bater na cara de um senhor que não deixou guardar droga na casa dele. Então, aí já é o tribunal do crime, já é algo paralelo. É isso que acontece dentro de uma região dominada por organização criminosa. Aí não dá para um estado dentro de um estado. Aí não dá para você lá falar assim, o número de homicídios reduziu. Se você olhar nesses locais dominados, o índice é baixíssimo de homicídio. Só morre quem eles deixam. Quando que tem um problema pior? Quando tem um ataque para tomada de território. É a segunda fase, quando eles entram, ocupam os lugares, daqui um pouquinho eles querem expandir. Aí começa o confronto entre as facções. E no Espírito Santo, por exemplo, é o que está começando a acontecer. Ataques em cima de ataques. E como as milícias entram nisso? A milícia nesse contexto? Virou um comércio, né? Vê que eles começam a expulsar, dentro desse território do tráfico, eles começam a expulsar em determinadas áreas os traficantes, à base também de muita força bélica, e começam a obrigar o morador a pagar por tudo, pagar para eles. É a net, né? É o gás, é o transporte, e o Estado fecha os olhos para isso. Né? Porque essa milícia é mais fácil ainda de ser identificada. O problema é que ela parte de dentro de quem era para combater o crime, que é das próprias polícias. E aí não é raro, acordos entre a milícia e o tráfico de droga para dividir a área, para evitar os confrontos. E aí eles seguem na paz, sugando isso tudo da população. Então, é algo que tem que ser combatido. Então, a milícia está naquele meio. Está naquele meio. E ela parte de onde? Dos órgãos policiais. Né? Onde a polícia, ou ex-policiais, né? Sempre com muita violência, e colocando terror na população. Não concordo com algumas coisas que passaram para se tornar como que as organizações criminosas sejam identificadas como terroristas. Né? Eu acho que deve haver uma pena diferenciada, você não pode tratar situações diferentes da mesma maneira. Né? Um homicídio praticado por alguém e um homicídio na condição de grupo de extermínio, nem de facção criminosa. Deve ser tratado de outra forma. Mas você identificar isso como terrorismo, o reflexo nisso a nível mundial pode ser desastroso para o país, porque abre as fronteiras para que daqui um pouquinho a gente tenha intervenções de outros países. Uma crise diplomáticas, intervenções de outros países, gerando uma instabilidade muito grande. Sim, aí gera uma questão internacional. E aí você consegue combater isso. Se tiver força de vontade, o Estado nunca vai perder.
né? E vou falar mais. Se você contar com esses policiais que estão hoje no país todo, é só chamá-los e dar a ordem que eles vão cumprir a missão deles. Não precisa vir de ninguém de fora para resolver isso aqui. É só ouvir quem está na ponta. Ouvir o verdadeiro especialista de segurança É um pública. problema doméstico que vai ser resolvido pelo próprio Estado. Né? Quem é o verdadeiro especialista em segurança pública? Quem está na ponta invadindo locais em que, em tese, o Estado não entra. Ouve esses policiais. Que está fazendo aquele trabalho de campo, né? Que está batalhando. Campo. Ouçam esses policiais que arriscam a vida o dia todo, dioturnamente, cumprindo a missão deles. E nós vamos resolver o problema de segurança pública. Discurso bonito, isso não vai resolver o problema. Não vai resolver. Você vai expor ainda mais esses policiais. E a sociedade tem que ver o trabalho desses policiais. Houve uma época das câmeras que foi visto, no primeiro momento, como algo que ia ser ruim. É ótimo as câmeras, inclusive tem aquele monitoramento por protocolo. Só que a população tem que entender o que é uma atividade policial, né? Então, alguém com arma na mão é um risco iminente para um policial. Se o policial dá uma ordem para largar a arma, não larga, ele faz menção em atirar, o policial tem que agir conforme determina o código, né? Estrito cumprimento do dever legal. É um estudante de estude. Ele agiu em legítima defesa dele ou de terceiro. Então, a população tem que saber disso e saber as competências. O que é Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Não dá para falar que o governo federal não está ajudando, porque ele nem pode. Senão, ele está entrando numa competência que é dos estados. E ele tem que fazer isso com muita diplomacia e com muita inteligência, para não puxar um problema e piorar a situação. Você vai atingir isso também, essa questão da hierarquia e das competências. Não pode invadir essas competências. E quais outras estratégias a polícia pode usar para conseguir, né, finalizar essa operação e combater, não 100% o crime, mas combater uma grande parcela do crime? Né? Olha, as divisas, né? A gente tem, aí de volta lá na Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal, a Rodoviária Federal foi muito bom. Ela estava cumprindo, fazendo operações junto com a Polícia Civil, que não é da atribuição dela. E a Polícia Rodoviária Federal é um orgulho nacional, né? Assim, acho que todo mundo um dia quis ser um policial rodoviário federal, e ele é um orgulho nacional porque eles estão nas estradas aí combatendo diversos crimes. Diversos crimes. Só que falta gente. Você entende que a defasagem lá, acho que está em mais de 5 mil policiais, da última vez que eu vi, né? Então, tem que ter concurso. Não dá para você ter uma divisa que tem o país sem você fiscalizar isso. Se bem que os aviões de pequeno porte, helicópteros, né? Eu consegui ver uma operação aí da Polícia Federal em que helicópteros eram usados assim, para atravessar a divisa e trazer cocaína. Então, isso tem que ser fiscalizado também. Você tem que fiscalizar como que entram essas armas e essa droga, que não é feita aqui. Então, olha, o judiciário tem a parcela dele também. Eu vindo para cá, uma pessoa foi presa numa operação da Polícia Civil, se não me engano, do Rio de Janeiro, que ele tinha uma fábrica de armas, de fuzil, fabricava um fuzil. E foi a segunda vez que ele foi preso esse ano. Ele foi preso fazendo isso e foi colocado em liberdade. Aí você tem alguém que praticou um crime de trânsito, que está 1 ano preso. Eu estou dizendo que... Como é que é isso? Uma pessoa está fabricando fuzil, é presa, com menos de 3 meses, prisão domiciliar. Aí ela é presa novamente. Essa pessoa tinha que estar presa ainda. Algo está errado. A presunção... Completamente desproporcional. É totalmente desproporcional. Aí você vai ver algum outro parâmetro, não vou dizer ali do furto, não. Eu estou dizendo de outros crimes, não que esse lado do trânsito
Não deveria estar preso, porque estava alcoolizado e matou e tudo mais. Mas quando você vê o perigo da segurança pública, desse motorista que ficou preso ali e desse que está fabricando fuzil, é sério que ele está preso, solto em 3 meses, o outro ficou 1 ano e meio para ser solto? Eu estou te falando que você encontra isso toda hora no meio do judiciário. Aí você fala, gente, como é que foi isso? Falta um parâmetro para as coisas. E aí você tem uma operação, prende um sujeito que tem 18 passagens, 3 homicídios, 2 latrocínios, porte de arma, Maria da Penha, tudo, tráfico de droga. Mas como é que é? Ele estava na rua? Ele fugiu? Não, ele está de alvará. Estava de liberdade provisória. Como é que você explica isso para um policial? Para a mãe de uma vítima de um assalto, por exemplo, de uma vítima de um efeito colateral, que é uma bala perdida numa operação policial. Porque se esse sujeito não estivesse na rua, aquela troca de tiros não ia acontecer. Sim. Perfeito? Então, é difícil. Se a gente for falar o efeito colateral é um efeito. Qual foi a causa do efeito? Qual foi a causa? Aí você vai falar aqui, segurança pública, vai falar da polícia, do sistema penitenciário, do judiciário, né? Então, e do setor financeiro do país. Se você não unir esses setores, não vai funcionar. O sistema penitenciário é o maior alimentador das inteligências. Tem que estar tudo conectado, assim. Às vezes as instituições o que mais alimenta a inteligência policial é o sistema penitenciário. Porque tudo sai dali. O líder está preso, da onde sai? Então, é complicado. Temos que rever diversas situações, inclusive essas dos presídios. Tá? E atribuir isso só à visita, não. Existem outros elementos que tanta corrupção, tanto advogados mal intencionados, né, que a advocacia é feita de pessoas, né, então essas pessoas têm que ser investigadas e se estão usando da profissão para praticar crime, eles têm que ser presos. Né? Prerrogativa não é do advogado, é da profissão, advocacia, e ela tem que ser preservada, mas tudo nos tempos que nós temos hoje é relativo. Tá? Sou criminalista e falo, é relativo. Você exercer a sua profissão, ter a liberdade, não te dá direito de se envolver com a criminalidade. E não dá para colocar um pé no crime. Quando você coloca você está mergulhando. As pessoas, né, às vezes o advogado ali acha que ele vai botar só um dedo dentro da criminalidade porque eu vou fazer um favor, um recado inocente como, olha, avisa para o meu tio para tirar o carro do posto de gasolina tal, para botar lá no tal. Fala com ele para ele conversar com o Zezinho lá do bairro tal, porque fala com ele lá que ele vai entender. Pode ser uma ordem de execução e o advogado não está sabendo. Então, esse tipo de comunicação, essa sabedoria na hora de trabalhar, advogado não visita preso. Advogado, ele vai ao presídio para falar sobre processo. Eu não digo se o cara está doente, se ele está com dor de dente, isso é família. Vou levar a receita? Não levo. Procura assistente social. Porque o óculos dele, ele tem problema, ele está sem óculos. Não levo. A família leva lá para assistente social. Não faço isso. O seu trabalho é legal, é outra coisa. Acabou. Advogado, quando ele começa a fazer isso, não está dentro da parte da advocacia, esse assistencialismo, você dá para ele informando do processo dele. O resto é a família e a assistente social do presídio. Fora isso, o risco de você estar praticando uma associação ao tráfico ou mesmo envolvido em uma organização criminosa é muito grande. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Aí a polícia tem que investigar os mal intencionados que realmente fazem parte das organizações criminosas e tirar do meio. É isso que tem que fazer. Então, todos os setores, está vendo como é que não é algo fácil. Dizer que vai instaurar uma CPI e vai resolver o problema, vai mandar o BOP subir lá no lugar tal, junto com a CORE, lá no Rio de Janeiro, vai mandar a Polícia Federal baixar no Rio de Janeiro, a Força Nacional para o Rio de Janeiro, ou para qualquer outro estado, falar que vai resolver o problema
Criminalidade não vai. O problema é muito amplo. Você está tudo interconectado. Está tudo conectado. Né? Então, não é algo fácil, mas dá para combater, começando pelo sistema financeiro. E, doutor, quais são as principais diferenças entre o crime organizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o PCC e o Comando Vermelho? Como é que essas duas organizações poderosas operam e como é que elas se diferenciam? Então, como eu te falei, no Rio de Janeiro tem muito confronto por causa de território. Né? Então, lá você tem o território A, B, C. Lá no Espírito Santo também é assim. Tem as regiões. Minas Gerais também? Minas Gerais. Né? E aqui em São Paulo é diferente. O crime organizado ele não tem bairro, não tem território. Pode até ter o conhecimento que em determinada área quem comanda e ela é muito unificada, porque o PCC é muito forte aqui. Muito centralizado, certo? Então, assim, ela está em todas as regiões. E tem algumas características. Né? Os confrontos com o Comando Vermelho, eles são confrontos defensivos por parte deles. Por que defensivo? Ou eles estão sendo atacados por outra facção que quer tomar um território A ou B, ou pela polícia que quer cumprir os mandados de busca e apreensão. O PCC ele ataca muito, né? E o PCC é extremamente temido porque existem as sintonias, né? Que uma sintonia você pode pegar o fulano aqui, ele vai pegar um carro com arma, o carro vai estar com as armas em tal lugar. Quem sabe das armas não sabe do carro. E quem pega as armas para praticar não sabe quem deixou o carro e as armas. Não tem como. Se você prender alguém, você não vai chegar no outro. A não ser com muita inteligência, que foi o caso do delegado aqui, que por digital e tudo mais. E o PCC, quando ele decreta alguém, a pessoa pode estar na porta do fórum, dentro do Ministério Público, que se ele vacilar um dia com a segurança dele, o PCC cumpre a promessa e mata ele em qualquer lugar. Né? Então, é uma facção extremamente perigosa, eu acredito que com os cabeças extremamente inteligentes e bem assessorados, que trabalham de forma... Eu não sei se eles se espelharam na máfia italiana, né? Em coisas históricas mesmo, para criar esse sistema. A gente ouve, né, histórias, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, né? De pessoas que são contratadas, olha, o PCC me adotou, fez com que eu estudasse para ser policial. E quando eu estava policial, eles me cobraram. O PCC fez com que eu estudasse, fosse advogado. E aí você é na sintonia dos gravatas e você vai cumprir aquilo ali, não tem escolha. Tem que cumprir, porque senão o PCC ele não vai lá pegar o dinheiro de volta. Né? E aprofundando nessa reflexão, doutor, falando das sintonias do PCC, como é que funciona a hierarquia do PCC? Olha, e expandindo depois do Comando Vermelho, a diferença? A diferença assim, pelo que a gente estuda aí, que são setores que eles não se comunicam muito. Existe uma reserva e, como eu vou dizer, algo que é muito sinistro, assim, né? Porque se acha, todas as pessoas falam assim, porque está envolvido, tem promotor que faz parte do PCC, tem juiz que faz parte do PCC, policiais, mas isso nunca veio à tona especificamente. O poder do PCC, eu entendo que é o financeiro. Então, a pessoa está ali numa grande churrascaria almoçando e aquele passa totalmente despercebido como um empresário e que faz o fluxo de dinheiro para manter tudo isso aí. Esse é quem manda efetivamente nessas organizações criminosas. A hierarquia ali é financeira. Né? Então, você tem setores que são extremamente elitizados, que estão diretamente envolvidos, né? Em uma determinada região do país, empresários do ramo da aviação estavam envolvidos, né? Então, cria-se uma empresa de aeronaves para transporte de droga, por exemplo. Né? Então, a gente estudando, parece que o PCC, muitas vezes, ele vende o serviço. Olha, eu tenho a rota tal, eu te vendo isso para a facção A ou B para fazer o transporte da droga.
para fazer aquisição de armas, para fazer a coisa virar, e eles investem em todos os setores que legalizam dinheiro. Por exemplo, você tem aqui... E vão lavando dinheiro, lavando dinheiro. E aí você não pega, se tornam empresários. Foi o que aconteceu agora no ramo de combustível. Eles acharam algo que gira mais do combustível, gira muito. E essa questão de girar muito, eles foram para esse setor. Os postos de gasolina. Porque, se você perceber, o objetivo do PCC não é trocar tiro ali, falar, esse bairro aqui é meu. Eles querem ganhar dinheiro. Não, o negócio deles é dinheiro. Se tiver algo que ameace isso, eles vão ficar violentos, mas fora isso. Extremamente violentos, mas eles agem com inteligência. Então, eles contratam as pessoas que vão ali fazer e ficar esperando para ser preso, que são bem remunerados para isso. E o alto escalão da facção, simplesmente, muitas vezes você vê aí umas intrigas, né? Essas guerras que, quando enfraquece isso é em todo lugar, né? Política, no síndico, dentro do serviço público, tem isso, né? Você recentemente acompanhou que houve os recados, né? E os salves deles não são diretos, né? São indiretos, mas é entendido por todo mundo. Então, você vê que às vezes tem um racha dentro de um setor do PCC, não entrega diretamente, né? Mas ele faz com que tenha uma briga interna, ou alguém vai preso ou vai morto. E aí aquela hegemonia daqueles que já estão lá há muito tempo permanece. No Rio de Janeiro é diferente. Existe uma questão de território. Então, quem ganha mais é quem está naquele território, e esse fluxo de dinheiro ninguém sabe. Com certeza, o dono daquilo ali não está lá em cima. Não está lá naquela região. Está em outro lugar, financiando tudo isso. Então, essas disputas ali no Rio de Janeiro, talvez o Comando Vermelho não cresceu, e agora eles estavam, né, com essa estratégia de trazer chefes de outros estados para se proteger ali, para que eles não fossem presos e botassem o comando, talvez tentando imitar o PCC. Mas você vê que não galga muito, porque tem tanto confronto, aí fulano foi morto, aí tem que outro invadir, tem que outro ser chefe, e isso tudo talvez enfraquece essas facções do Rio de Janeiro, porque eles vivem muito em guerra, eles perdem muita gente todo dia, né? Nessa questão de invadir a área de um e de outro, e isso enfraquece eles, por isso que eles não podem... E fica cada vez mais descentralizado, desorganizado, né? Desorganizado. Assim, é um crime organizado, mas que vai se desorganizando. Porque é muito... o PCC parece que é uma coisa bem empresarial, né? Como o senhor disse, financeiro. Financeiro. E tem a hierarquia de quem realmente manda. E quem realmente manda nunca aparece. Dificilmente aparece. Quais são os nomes dos chefes do PCC? Torres? Tem vários, né? O Marcola foi aquele que hoje está preso, mas pelo que toda a organização ainda tem um perfil. Agora ele teve uma briga interna ali, mas é ele que eu acho que ele ainda é o cara temido do PCC, né? Eu vi uma frase mas o símbolo, a figura do PCC. O símbolo do PCC. Muitas vezes o homem ele é respeitado por aquilo que ele é capaz de fazer. Então, essa frase ela é muito emblemática com relação ao Marcola. Ele é respeitado e temido pelo que ele é capaz de fazer. Então, eu não vejo outro nome ali hoje que, pelo menos, que apareça que tenha mais força do que ele. Porque tentaram derrubar nessa última questão ali de um júri que até vazou na mídia, mas não atingiu a força dele dentro da organização, não. Então, é um nome, né? E agora apareceu lá no Rio de Janeiro esses cantores ali que tentaram a fama e acabaram se dando mal com isso, né? Hoje eu acredito que aquele rapaz, o Oruan, né? Sim. Ele está... eu acredito que ele está muito em risco, né? Por tudo que aconteceu, né? Ele desrespeitou a polícia, peitou as autoridades de todas as formas, foi para dentro por conta do pai dele, né?
foi para dentro da comunidade, falou, e agora tem uns ataques, né, que, por conta da prisão dele, podem ter chegado no local que a polícia chegou. Né? Então, assim, isso colocou ele em risco e provavelmente vai ter uma repercussão muito grande nessa situação. Né? Mas, assim, bem objetivo, se não atacar o lado financeiro, e tiver uma união do sistema penitenciário, da polícia, do sistema financeiro nacional e de todas as polícias do governo federal, nós vamos continuar perdendo. O Estado precisa ser um. Porque, assim, no Brasil, muitas instituições parecem que são estados paralelos, cada uma agindo sozinha, e isso fica muito difícil a comunicação. Isso aconteceu por conta, acho que essas questões políticas que nós passamos, o radicalismo ele não funciona. A gente fala que o ótimo é inimigo do bom. Né? Se você quer um negócio ótimo, você não vai ter nem o ótimo nem o bom. Vai ficar essa disputa. Então, tem que cada ter um contexto é cada contexto. Não tem uma ideia fixa. Exatamente. Então, se você não tiver inteligência, você não vai galgar, vai ficar enxugando gelo. Tá? Não vai sair daquilo ali. E essa é a realidade. A população também tem que abrir o olho e botar o pé no chão e falar, olha, nós temos um problema sério. Nós temos aqui facções que não têm dó de ninguém e que, se precisar matar criança, idoso, para resolver um problema, eles vão fazer. Acabou. E assim, e a polícia tem que agir. Se toda vez que a polícia agir, é um mundo tacando pedra na polícia, a população tem que escolher o lado. Existe uma desconexão entre a população, muitas vezes, e a polícia e o Estado. Lógico que existem ações violentas, excessos, todo lugar vai ter. Tem, mas existem procedimentos que têm que ser seguidos. Não dá para um policial que está ali prendendo, chegar ali de forma sem um padrão que eles treinam para preservar a própria vida e a vida de terceiros. Então, existem erros. Mas eu acho que dentro do que a gente pode esperar das autoridades, das forças policiais, eu vejo muita coisa boa. Tá? Não vejo a polícia como inimigo da população. Tá? Só que eles têm que agir. Antigamente se agia de uma forma, agora a polícia é atacada no meio da rua, a qualquer horário, tem assalto a qualquer horário, eles têm que agir, e agindo pode ter um efeito colateral que desagrada a muita gente e que qualquer um pode ser vítima, mas o Estado ele não pode deixar de agir. Então, a gente tem que abraçar esses policiais e ainda bem que eles estão aí para comprar essa briga da população. E, doutor, de acordo com o senhor, como que o Estado consegue unir as suas instituições? Como é que a gente chega nessa união, nessa conexão para que o Estado possa agir de maneira mais eficaz, mais rápida e combater o crime organizado? Olha, não dá para desburocratizar, porque não dá para ter tanta burocracia. A burocracia atrapalha. Né? Atrapalha demais. Congela o sistema. Olha, se você chegar numa determinada delegacia, pode ser, e eu falo isso pelo meu estado, que um policial talvez não tenha acesso a um sistema de informação. Aí, vamos lá, você tem um sistema do Detran, que é CNH, veículo. Aí um policial ele tem que ter uma senha para consultar um veículo, uma habilitação, a rota de um veículo. Aí, lá no meu estado, lá no Espírito Santo, tem um cerco eletrônico. É todo mundo que tem acesso? Todo policial tem acesso ao cerco eletrônico? Não, não tem. Mas se deixa rastro, por que você não passa essas senhas para todos os policiais? Porque se ele usar isso com fim particular, isso dá improbidade administrativa e rua. É só explicar isso para o policial. Olha, não dá para você ver onde é que a sua esposa está indo. Tudo bem? Isso aqui é para você fazer para trabalho. Não dá para você vender isso para uma pessoa. Aí você pega esse policial que vende essa informação para alguém com outros fins e coloca ele na rua. Mas não dá para um policial que trabalha no setor de investigação não poder ter acesso à sua habilitação. Olha, tem um ser humano praticou um crime assim, assim, assado. Pô, pode ter. Qual carro? Carro tal. É parecido com o seu carro. Consulta a placa do carro. Não dá para ele pedir para um outro policial de uma outra delegacia.
ou ligar para o Detran, cara, você tem como me informar aqui uma informação de um carro tal? Não. Uma arma que é achada, recuperada. Será que todo policial consegue entrar no Sinarme para consultar a origem dessa arma? Ela teve a munição. A munição tem ali até a munição. É todo policial? Aí não, ficam fazendo leilão de senha para o policial. Aí o policial tem 18 senhas. Uma para o Sinarme, uma para consultar endereço, uma para consultar o histórico de vida, uma para o sistema financeiro, outra para o Detran, e o Detran tem um Detran do Espírito Santo, aí você tem que ter o Detran Fica um sistema muito travado. Travado, aí não consegue, aí você dificulta o trabalho da polícia. Assim, um carro precisa de certa leveza para se movimentar. Você colocando tanto peso no carro, as rodas não se mexem mais. O carro pode se mexer, mas você coloca tanto peso que não se move. Exatamente, e aí você dificulta o trabalho policial. Então, a quebra de telefone, a origem do telefone, por exemplo, não estou falando de quebra de sigilo telefônico, mas do nome de quem está, o número de telefone tal, está em nome de quem. Isso qualquer policial tinha que constar. E conseguir ver isso imediatamente, porque, às vezes, ter agilidade. Existe agora, por exemplo, imagina, olha como é que é travado isso, e tem um projeto de lei que está andando lá no Senado. Por exemplo, alguém furtou a sua casa hoje, entrou na sua casa, falaram que era um rapaz assim, assim, assado, que mora em tal lugar. Aí, 2 dias depois, você vai lá na região e vê que seu carro está lá, a sua televisão está lá dentro da garagem, a polícia não pode ir lá. Vai ter que fazer o quê? Requerer um mandado de busca e apreensão. Representar por um mandado de busca e apreensão num endereço tal. Aí isso vai protocolado na polícia. Primeiro você vai para a delegacia, depois o delegado faz o relatório, o policial faz o relatório de investigação, tira a foto da casa, vai lá, manda para o Ministério Público, 1 semana. Aí cumpre o mandado de busca e apreensão. Não tem carro, televisão, não tem nada. Nesse tipo de situação, eu entendo que a Polícia Civil poderia estar autorizada a invadir e ratificar depois essa busca e apreensão. Por quê? Você não está em flagrante de delito, mas você tem ali uma presunção do direito, né? Que aquele crime ocorreu e que você tem, no mínimo, ali uma receptação. Isso não acontece. Está vendo como é difícil? Como é que você vai? Você trava a polícia toda por conta de maus policiais, mas você trava a polícia toda. Por exemplo, um golpe do Pix, um golpe da OLX, por exemplo, que você compra algo, paga e não pagou o dono, uma conta errada. Eu penso que o delegado de polícia, assim que ele recebe uma ocorrência dessa, dizendo a conta que para onde ele depositou ou transferiu esse dinheiro, o delegado do gabinete trava esse dinheiro. Poderia entrar no sistema bancário e bloquear esse dinheiro. E depois ele vai ao judiciário, e o judiciário, em 2, 3 dias, decide se tem realmente indício de crime, se libera esse dinheiro ou deixa esse dinheiro travado até terminar as investigações. Você acaba com o golpe do falso advogado, golpe do consórcio, golpe de todo quanto é golpe que você recebe, isso aí. Você consegue minimizar, mas a polícia não consegue agir. E aí você procura um policial, o delegado fala, não posso fazer nada. E os golpes no Brasil só estão crescendo. Aí quando o policial consegue, quando o delegado, bem motivado, vai lá e consegue lá um bloqueio, não vai bloquear mais nada. É um sistema que indiretamente fortalece o crime. Fortalece tudo isso. Porque o crime não tem essa burocracia. Não tem essa burocracia. A lei tem, só que o crime não. Exatamente. Então, o crime flui. Está vendo que invadir a área do Comando Vermelho não vai resolver o problema de segurança pública. É algo muito mais amplo, muito mais complexo. É muito mais amplo. E está no dia a dia, ouvir os delegados, os policiais, é muito melhor do que até ouvir os intitulados especialistas. Eu falo assim, eu sou especialista em segurança pública e fiz uma pós-graduação em segurança pública. Mas eu sou um apaixonado pela segurança pública, estudando a segurança pública. Mas eu sei muito menos do que aquele policial que está subindo lá, obviamente, de quem estava na ponta,
mesmo trocando Quem tiro. viu aquilo empiricamente. Quem está ali recebendo dentro da delegacia os questionamentos da população. Olha, eu fui vítima disso, eu fui vítima disso. Aí, às vezes, o policial tem uma ótima ideia. Poxa, se a lei mudasse nesse sentido, eu poderia ter ajudado fulano. Se a lei tivesse isso, aí o policial não tem como consultar uma senha de um carro de outro estado, por exemplo. Tem que ter mais mobilização policial para cobrar, né, os congressos. O setor de inteligência das polícias. Vamos lá, que cada delegacia escolhesse 2 ou 3 policiais para ter todas essas senhas, mas tem que ter alguém de fácil acesso dentro de uma delegacia que tenha acesso a todas essas senhas para fazer uma investigação, no mínimo, razoável e também ágil. Porque não adianta se investigar 3 anos, quando vai cumprir uma busca e apreensão. Um caso de uma pessoa que eu defendo, ela teve a conta usada, né? Ela é cabeleireira, e o agora ex-marido colocou uma empresa no nome dela, e essa empresa tinha uma conta. Houve um sequestro no sul do país, que passou dinheiro por essa conta, e esse dinheiro entrou e saiu, foi para a Fitec da vida, e tudo bem, ela recebeu uma intimação, e tinha uma investigação que várias pessoas foram presas nesse sequestro no sul do país. No meio da investigação, a gente analisando, houve o pedido de quebra de sigilo. Identificaram 3 telefones, CPF de um ser humano lá que mexia nessa conta, o e-mail mesmo, que estava na empresa, era o e-mail do marido dela, e ele, o marido e outra pessoa não foram investigados, e ela tomou 18 anos e 7 meses numa sentença. A gente anulou a sentença, foi para o início. Mas hoje ela está correndo atrás das instituições financeiras para provar quem mexia, o celular que mexia, que transferia as contas, né, não era o dela. Uma cabeleireira. Facilmente você olha para ela e fala, não, essa pessoa não tinha. Chegava nessa conta, chegava a entrar mais de 1 milhão por dia. Nossa. Durante um período, né? Aí, quando o banco pediu o DRE, as coisas da empresa, o cara parou de movimentar. Ela só passou por poucos meses no nome dela, essa empresa. Era de um primo dele, passou para ela. Quando saiu a investigação, a busca e a apreensão demorou tanto, as outras pessoas foram presas. O juiz negou a prisão dela, porque não sabia se senão ela estava presa. Ela só participou da audiência, como eu nunca fui no sul do país. Tal. Foi condenada a 18 anos e 7 meses. Nossa. Quando veio a condenação, que aí me procuraram, a gente conseguiu anular, até por deficiência de defesa técnica, o Rio Grande do Sul anulou o processo ao início. E agora nós estamos numa batalha para provar que, olha, ela foi laranja, a conta foi barriga de aluguel. Está vendo como a organização criminosa... 18 anos, que absurdo. Exatamente. Quantas pessoas estão nisso, que às vezes recebem um dinheirinho para usar a conta em nome dela, passa dinheiro ilícito, ela está presa e o verdadeiro dono daquele dinheiro, daquela operação criminosa, é anônimo. Não, ninguém consegue chegar nele. Então, as instituições estão extremamente inteligentes e usando a tecnologia a favor dela, enquanto a polícia um policial para ter senha do Detran de todos os estados. Precisa se modernizar. Um sacrifício danado. Então, só aí você vê como que a polícia está sempre correndo atrás, está sempre atrás. Né? Então, é assim que nós vamos conviver com isso e esperar que as coisas mudem. Né? Bom, mas graças a pessoas como você, a gente está vendo a diferença, né? Então, o senhor alertando sobre isso, a gente consegue chegar num mundo melhor, com menos burocracia, mais, né, celeridade nos processos legais. Né? Eu acho que o princípio da legalidade e da boa-fé. A burocracia é importantíssima, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Sem burocracia, a gente tem anarquia, com muita burocracia, a gente também chega numa anarquia, porque a lei não está sendo aplicada. A conduta de alguns maus policiais não pode travar o sistema operacional. Exato. A burocracia é importantíssima para isso, mas não ao ponto de inviabilizar. Não ao ponto de sufocar o bom policial. Isso aí. Então a gente tem que exaltar o bom policial. Mas repreender o mau policial. Repreender de forma muito firme os maus policiais. Então não é mais ou menos burocracia, é burocracia eficiente, na quantidade certa. Né, exatamente. Né? O Estado tem que agir.
Isso, nessa operação, ficou claro que a população apoia que o Estado deva agir, mas com inteligência, sem exagero e sem atingir inocentes, né? E o Estado se preocupa com isso. O problema é que o outro lado não se preocupa. E aí você tem esses efeitos Aí cria colaterais. aquele conflito. Aquele conflito. Doutor, muito, muito obrigado por essa entrevista incrível. Antes da gente encerrar aqui, doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, comentar, por favor? Não, eu acho que o trabalho que vocês fazem é excelente. Falar isso para a população Obrigado, doutor. é extremamente importante e que quem tem o poder da caneta nos ouça. E que Sim, se a gente tá possa contribuir com 0,01% de mudança, já é algo que vai fazer a diferença. Já é uma grande vitória, passo a passo. Exatamente. Tá? Eu estou sempre à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado, viu, doutor? À disposição. Muito, sempre. muito obrigado. E essa foi mais uma entrevista incrível, foi mais um Pode Ser com o nosso grande advogado criminalista, o doutor Fábio Marçal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.